Convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 35 ao 41. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra e por tua palavra pregada, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar ao coração de cada um aqui, Deus, através da tua palavra, Deus. Que o Senhor nos desafie e nos encoraje a seguirmos o Senhor, te servirmos e confiarmos cada vez mais em ti, Pai. Que o Senhor nos instrua e nos abençoe em tudo, Pai. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Supremacia é uma incontestável superioridade. E nós vemos através da mídia e através da história diversas pessoas se levantando como a possível solução dos problemas, a possível solução de uma determinada dificuldade que a sociedade possa estar enfrentando. E na história nós tivemos diversos desses movimentos, diversas revoluções que se levantaram com essa proposta de supremacia diante de alguma situação. Dentre esses movimentos, eu queria destacar o Iluminismo, que foi um movimento intelectual do século XVIII que surgiu na Europa, onde ele defendia o uso da luz, que eles denominavam razão, contra o modo de pensar daquele período que se chamava Trevas, que era a idade denominada medieval. E o Iluminismo se baseava em três ideais: o progresso, a liberdade e a racionalidade. E ele ficou conhecido como a Idade da Luz exatamente por causa desse progresso que ele prometia, por causa dessa libertação do período medieval. E diante de tudo que a ciência poderia trazer de resultado positivo para a sociedade naquele momento. Mas, diante de uma sociedade que vivia de forma insegura e mergulhada em trevas, como bem conhecemos e a história nos relata. Mas, semelhante a isso, podemos observar nessa passagem que acabamos de ler que Cristo exerce a sua supremacia diante da diversidade que não uma sociedade estava vivendo naquele momento, mas que os discípulos estavam vivendo naquele momento, que era a tempestade. O Evangelho de Marcos ele foi escrito em meados do primeiro século, possivelmente em Roma, e neste Evangelho Marcos relata os fatos descritos pelos 12 apóstolos acerca de Cristo, quanto à sua vida, morte e ressurreição. E Marcos aqui tem o objetivo de apresentar Cristo como aquele que tem autoridade e poder sobre tudo. Esse texto que lemos inicia uma série de manifestações do poder de Cristo. E aqui Cristo manifesta seu poder sobre a natureza. Mas no capítulo 5, continua Cristo exercendo o seu poder e sua autoridade seu poder e sua autoridade sobre os demônios, através da cura do endemoniado Gerazeno. Seu poder e sua força sobre a doença, curando a mulher enferma. E também sobre a vida e morte, ao ressuscitar a filha de Jairo. E aqui Cristo manifesta a sua supremacia, a sua autoridade, o seu poder, sua soberania, ao acalmar essa tempestade. Então, diante disso, nós vamos meditar no tema a supremacia de Cristo. E baseado nesse tema, veremos três circunstâncias que evidenciam a supremacia de Cristo. E a primeira circunstância que podemos extrair desse texto é a segurança de Cristo. Vejamos o que diz os versículos 35 e 38. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem.
E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Então, Cristo havia passado todo um dia pregando a palavra e falando aos seus discípulos através de parábolas e instruindo como eles deveriam viver. E assim como nós ficamos cansados após um longo dia de trabalho ou alguma atividade que nós possamos fazer, Cristo também estava cansado. Isso não demonstra uma fraqueza, mas demonstra sua humanidade também. Ele 100% homem, mas também 100% Deus. Então Cristo está cansado após um dia de trabalho, após um dia de dedicação a tantas vidas. E Jesus e seus discípulos estavam na Galileia, e Cristo dá ordem para que eles passem para o outro lado, para se dirigir à região de Decápolis, onde Cristo iria realizar esses milagres que nós acabamos de ver aqui, em relação à cura da mulher enferma, o endemoniado. Então, eles despedem a multidão, obedecem à ordem de Cristo e levam ele assim como ele estava, no barco, como eu já disse, cansado. Mas outros barcos continuam seguindo. Então, isso mostra que o ensinamento de Cristo era tão precioso que mesmo após um longo dia, pessoas ainda o seguiam, procurando e esperando a próxima oportunidade de poder ouvir a voz daquele mestre, de poder ouvir os ensinamentos daquele mestre. Mas uma repentina tempestade passa a assolar aquele barco e os discípulos ficam desesperados. Um barco prestes a naufragar, água entrando no barco, mas isso não era possivelmente a primeira vez que estava acontecendo com eles. Grande parte deles eram pescadores e tempestades no mar da Galileia era algo comum por causa da sua localização geográfica. Então, os discípulos estão desesperados e assustados e chegam a questionar Cristo. Dizer, não te importa que pereçamos? Eles não entendem como é que alguém está dormindo num barco sendo assolado por tempestade, água entrando, e ele está dormindo. Como é isso? E os discípulos questionam o mestre. Eles chegam para Jesus, o afrontam, o acordam, não consideram nem o dia que ele passou pregando o evangelho e quão cansados eles estavam. Talvez depois de tentar com suas próprias forças e até esperando não aquilo que Cristo vinha fazer, mas simplesmente uma mão amiga que pudessem o ajudar a tirar água do barco ou fazer algo para os ajudar. William Hendrickson, comentando o versículo 38, ele diz: logo ele, Cristo, estava dormindo profundamente, mostrando quão cansado estava, mas também mostrando que sua confiança no Pai Celestial, o seu próprio Pai, era inalterável. Nem o barulho dos ventos, nem o barulho das ondas indo de encontro à embarcação e o barco se enchendo de água foram capazes de acordá-lo. Cristo estava dormindo na parte traseira do barco e não em um travesseiro confortável, como são os travesseiros que nós temos hoje, mas possivelmente em um saco de areia que era usado para equilibrar o barco e eram postos nas extremidades para evitar que o barco afundasse. E Cristo estava ali, não no conforto de um travesseiro, mas mesmo cansado, dormindo em um lugar que não estava confortável, em um barco, em meio à tempestade. Os três evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, eles falam desse relato, eles apontam essa passagem aqui onde Cristo acalma a tempestade. E nos três evangelhos nós, se tivermos a oportunidade de lermos atenciosamente em casa, nós vamos ver que os clamores não foram iguais. Em Mateus, o clamor que ele registra é: Senhor, salva-nos, perecemos. Em Lucas, diz: Mestre, mestre, estamos perecendo. Mas isso não traz nenhuma dificuldade ao nosso coração. Ao questionamento que alguns fazem em relação à palavra de Deus, dizendo que há relatos diferentes. Então, quando nós nos depararmos com essas diferenças, não venhamos a questionar a autoridade da palavra de Deus, mas buscar o entendimento do porquê aquilo ali, mas nunca questionar
aquilo que a palavra de Deus nos diz. E não há nenhuma dificuldade nesses diferentes relatos, porque em uma tempestade, com muitas pessoas no barco, é certo que eles não ensaiaram um coro, vamos ensaiar aqui uma frase para a gente chegar a Jesus e dizer. Certamente eles usaram expressões diferentes no desespero, e a visão de cada evangelista aqui só retrata algo que pessoas diferentes falaram, mas o clamor é o mesmo. Eles estão pedindo a ajuda de Cristo porque eles não acreditam que Ele está ali, em paz, descansando, enquanto um barco está sendo assolado por uma tempestade. Eles questionam, e aqueles que deixaram tudo para seguir a Cristo, eles ficam indignados, pensando que Ele não se importa com a vida deles. O Salmo 44, 23, o salmista diz: desperta, porque dorme, Senhor, desperta, não nos rejeites para sempre. Mas nós, assim como os crentes da antiga aliança, que falharam em confiar no Senhor e dizer: desperta, porque dorme, Senhor. Os discípulos falharam ali em confiar no Mestre. E nós muitas vezes falhamos em confiar no Senhor. Quando nós questionamos coisas que acontecem em nossas vidas, quando nós questionamos o cuidado do Senhor, como se Ele não se importasse conosco, e nos esquecemos de que o Senhor deu o seu próprio Filho, e nele Ele nos dá todas as coisas, não todas as coisas que queremos, mas todas as coisas que nós precisamos. Os discípulos não entenderam o fundamento da segurança de Cristo em toda aquela situação. Por isso o questionamento: como pode alguém permanecer dormindo? Como é que Ele não vai fazer nada para salvar nossas vidas? Esse era o sentimento daqueles corações atemorizados. E nós corremos o risco de fazer esses questionamentos ao Senhor também. Mas nós não podemos cair nisso, porque temos o exemplo em Sua palavra. E nós vamos ver adiante aquilo que Cristo faz. Porque o guarda de Sião, que não dorme nem dormita, estava lá com eles no barco, mas eles ainda não tinham o profundo conhecimento de quem Cristo era. O Filho de Deus estava ali no barco com eles, mas eles ainda não tinham esse profundo conhecimento de que Cristo era o Messias prometido. Eles não tinham o entendimento de que o onipresente, onipotente Senhor estava ali no meio deles. Eles não sabiam que, mesmo em meio à tempestade, eles estavam seguros, não por causa da circunstância ao redor, mas por causa de quem estava no barco. Imagine que um carro, e isso é comum, quem dirige vai saber disso, um carro fazendo um barulho e nós logo estranhamos isso, até levar para o mecânico e saber o que de fato está acontecendo com o carro ali. Quando a gente sai com o carro do mecânico, a gente não questiona, a gente está seguro naquilo que ele fez, porque a gente sabe que entregou a alguém que entende, e se o barulho passou, a gente confia no trabalho dele, a gente confia no que ele faz. E essa é a segurança que Cristo tem aqui. A segurança de saber as coisas que aconteceriam. A segurança de saber que Ele iria usar aquela situação para instruir o coração dos discípulos. A segurança que Ele tinha na missão que o Pai o deu e que nada poderia acontecer, porque Ele era poderoso para mudar aquela circunstância. Então, nós não podemos questionar o cuidado do Senhor para com nossas vidas, porque sabemos que Cristo tem cuidado de nós. Quando um quadro clínico ele não é revertido, quando nós perdemos nossos empregos, quando alguma coisa ruim acontece em nossas vidas, isso não quer dizer que Cristo tem nos abandonado. Porque esse texto aqui não é sobre Cristo acalmar a tempestade, mas sobre Cristo estar conosco na tempestade. E Ele tem poder para acalmar tempestades. Mas muitas vezes essas tempestades não serão acalmadas. Muitas vezes vamos passar por circunstâncias difíceis e o quadro não vai mudar. Mas algo não muda, porque Cristo está conosco, assim como esteve com os discípulos no barco. Então, não nos prendamos àquilo que Ele pode fazer em mudar a situação, mas que nós, como igreja, possamos nos contentar em saber que Ele está conosco, independente da circunstância. Mesmo quando o mundo está um caos ao nosso redor, como podemos ver através da pandemia, nós precisamos repousar na segurança que temos em Cristo. Eu não estou dizendo que a gente deve ser negligente e esquecermos dos cuidados que nós devemos ter,
mas não podemos nos amedrontar e deixarmos de adorar o Senhor por quem Ele é, deixarmos de cultuar o Senhor por medo, porque o medo não deve encher o coração do crente. O que deve encher os nossos corações é a segurança que Cristo nos dá, a promessa que Ele nos deu de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. É essa segurança que nós devemos ter, olhando para esse primeiro exemplo de Cristo aqui. Numa tempestade, Ele está tranquilo, por causa da sua confiança em seu Pai Celestial. Nós vimos que a primeira circunstância que evidencia a supremacia de Cristo foi a sua segurança. E agora veremos que a segunda circunstância que vai evidenciar a supremacia de Cristo aqui nesse texto é o seu poder. E diz assim o versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus aqui ele desperta e faz algo que vai além daquilo que os discípulos esperavam. Como eu disse, talvez eles estivessem esperando uma mão para os ajudar a tirar água do barco, ou talvez puxar algumas velas, mas de modo eficiente, Cristo mostra a sua supremacia e sobre os elementos da natureza, o vento e o mar, ele mostra o seu poder. E de tal maneira houve uma profunda calma, uma calmaria imediata através da ordenança que Cristo dá ali à natureza. Mas de onde vem esse poder de Cristo? Podemos entender isso de forma mais clara, lendo Colossenses 1, versículo 15, onde Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. E em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, não existe nenhuma esfera da criação que não esteja debaixo do senhorio de Cristo. Ao repreender a tempestade, Cristo faz o uso da sua condição de Criador. Ele estava ali na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O salmista registra no Salmo 106, versículo 9, repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez-os passar pelos abismos como por um deserto. Mas o Salmo 93, 4 também diz, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. O mesmo poder e domínio, a mesma supremacia que Deus Pai tem sobre a criação, é aquela que Cristo exerce aqui. A mesma voz que ecoou ali na criação, é a voz que está dizendo para o mar, acalma-te, emudece. A natureza o obedece porque ele é o Filho de Deus e ele tem domínio sobre ela. Cristo exerce sua supremacia sobre a natureza e sobre qualquer evento que possa acontecer, que pudesse acontecer ali e que possa acontecer hoje em nossas vidas. Porque ele mesmo tinha direcionado os discípulos para aquela tempestade. Não foi algo aleatório que aconteceu, algo que estava fora do senhorio de Cristo ou fora do controle ali. É Cristo que diz, passemos para outra margem. É Cristo que os direciona. É Cristo que sabe aquilo que vai acontecer ali e pretende usar aquela situação para mostrar que sua presença basta, para se revelar ainda um pouco mais para aqueles discípulos que estavam conhecendo quem ele era. Em cada uma dessas situações, dessas circunstâncias que podem acontecer em nossas vidas, dessas adversidades, dos problemas que nós de fato iremos enfrentar, nós somos chamados a confiar no poder de Cristo, e não no poder da força do nosso braço, não no nosso jeitinho de resolver algumas coisas, mas em quem Cristo é e naquilo que Ele pode fazer. O salmista, no Salmo 139, de 7 a 10, ele traz um registro que é um salmo que eu gosto de, vez por outra, me voltar para ele, porque ele demonstra o cuidado do Senhor conosco.
demonstra a segurança que nós podemos ter nesta vida, ao sair daqui da igreja, ao irmos ao trabalho, ao levantarmos cada dia. E o salmista diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então Cristo ele vai evidenciar o seu poder ali, os discípulos vão ter o privilégio de presenciar aquele momento. O Senhor Jesus acalmando uma tempestade. Nós, como igreja, precisamos entender que servimos a esse Deus, que controla todos os eventos, que nada está fora do controle da sua mão. Nós não precisamos colocar as mãos na cabeça e nos agitarmos e nos desesperarmos com as coisas ruins que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos sim ter responsabilidade e fazer aquilo que compete à nossa responsabilidade, mas nunca duvidar do poder do Senhor, mas nunca entender que nosso poder, nossa força é limitada e que nós, antes de tentarmos resolver qualquer coisa, por mais fácil que ela pareça, nós devemos nos colocar em oração, pedindo sabedoria, pedindo que o Senhor nos leve a solucionar aquele problema em sua dependência, porque se depender de nós, nós não podemos fazer nada. Precisamos descansar no Senhor, porque aquele que domina a natureza é o mesmo que nos cerca por detrás e por diante. É aquele que nós podemos confiar e viver o servindo, o adorando, certos de que Ele tem cuidado de nós. Mas se alguém ainda não está em Cristo, você pode desfrutar também dessa segurança e desse poder que Ele apresenta. Dessa segurança e desse poder que Ele usa para com a sua igreja, em um mundo onde pessoas buscam solucionar conforme a sua vontade, onde pessoas se desesperam quando mortes e desempregos batem na porta. E é muito interessante quando nós presenciamos velórios de crentes, pessoas que serviram e viveram para o Senhor, porque nós não vemos desespero dos que aqui ficam. Nós vemos um contentamento em saber que, mesmo sendo uma situação ruim, mesmo sendo uma situação que nos dará tristeza, a confiança no Senhor nos faz seguir, nos faz não questionar quem Ele é, porque sabemos que tudo está debaixo do domínio de suas mãos. Nós vimos que a primeira circunstância que evidencia a supremacia de Cristo é a sua segurança. A segunda é o seu poder. E veremos em terceiro e último lugar que a circunstância que evidencia a supremacia de Cristo é a sua presença. Vejamos o que diz os versículos 40 e 41. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Podemos ver aqui que a presença de Cristo no barco vai fazer uma grande diferença aqui na vida dos discípulos. Após acalmar essa tempestade, Cristo vai aproveitar e vai usar aquela situação para afirmar que sua presença traz segurança e ela deve fortalecer a fé daqueles que ali estão. Questiona como é que eles ainda não têm fé em sua pessoa, em sua majestade. Esses discípulos já haviam presenciado curas operadas pelo Senhor Jesus. Por exemplo, eles vivenciaram e viram com seus próprios olhos Cristo curando a febre da sogra de Pedro, curando um leproso e um paralítico. Essas são apenas algumas das muitas curas que Cristo operou ali na presença deles, e algumas das muitas curas que não estão registradas aqui, mas que sabemos que Cristo, em seu poder e majestade, também o fez. Ao questionar a fé dos discípulos, Cristo pergunta como é que eles duvidam da importância que Ele tem para com suas vidas. Ao questionar a fé dos discípulos ali,
Cristo quer apontar que seu poder que fora manifestado no passado e que eles viram ali, também é suficiente para acalmar a tempestade ali naquele momento. Também é suficiente para que eles não se desesperassem e tivessem paz e segurança mesmo em meio a uma tempestade. Mas como assim, mesmo em meio a uma tempestade, nos coloquemos no lugar deles? Um barco sendo assolado por ondas, água enchendo o barco, qual seria a nossa reação? Os discípulos ali, eles não tinham pleno conhecimento ainda de quem Cristo era, mas nós hoje temos o privilégio de ter toda a palavra que junta, toda a história para mostrar quem Cristo é, a sua palavra para o revelar a nós. E muitas vezes nós também vacilamos em ter fé no Senhor. Muitas vezes, talvez, em situações, Cristo faria a mesma pergunta para cada um de nós. Denilson, como é que você não tem fé? Igreja, como é que você não tem fé? Logo, nós que podemos vivenciar e, através da história, vemos o conduzir de Deus sobre cada acontecimento. Isso nos dá total arsenal para que não questionemos e duvidemos do Senhor. Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, falando acerca da fé, ele disse: minha fé não repousa sobre o que sou, ou sei, ou sinto, ou sei, ou serei, ou sinto, ou sei, mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. Então, nossa fé não deve estar repousada nas circunstâncias, mas em Cristo. A presença de Cristo ali no barco era motivo suficiente para que eles tivessem fé, mas eles não tiveram essa fé. Ao mesmo tempo que eles temeram diante de tão grande manifestação de poder, eles também ficaram maravilhados ali, ao presenciarem esse milagre. E chegam a questionar: quem é esse que tem poder de acalmar uma tempestade? Ninguém nunca tinha visto isso na história. De alguém, um homem, acalmar uma tempestade, mas aquele homem ali era o Filho de Deus. Por isso o poder. Jonas, no capítulo 1, versículo 16, ele fala também da reação dos marinheiros que ficaram impressionados e temeram o Senhor após verem a fúria do mar se acalmar quando Jonas fora lançado ao mar, obedecendo ali a ordem que o Senhor tinha dado ao profeta Jonas. E essa mesma situação ali no barco faz os discípulos se maravilharem ao verem o que Cristo tinha feito por eles. E a junção desses dois sentimentos, de temor ao ver Cristo fazer aquilo e de maravilha ao ver o seu poder, gerou a dúvida em seus corações de quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. Eles não tinham ainda, como eu falei, o pleno conhecimento de que o Filho de Deus estava com eles ali. Eles ainda não tinham pleno conhecimento de que aquele ali no barco que acalmou a tempestade era o Messias prometido. Eles se maravilharam com seu poder, majestade, glória e supremacia de alguém que estava dormindo e de uma hora para outra acalma uma tempestade. Eles não o conheciam de forma plena, mas aquela situação ali fortaleceu a fé deles. Ainda não era a hora de Pedro dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas para Pedro dizer isso lá na frente, foi através dessas situações onde Pedro viu a manifestação do poder de Cristo para poder fazer uma declaração tão bela. Porque ele entendeu, aquele que estava no barco comigo era o Filho de Deus, então, se eu soubesse, eu não teria me desesperado. Mas Cristo usa aquela situação, assim como Ele usa e usará em nossas vidas situações para que nós venhamos a temer mais o Senhor, venhamos a ter mais segurança e mais descanso naquilo que Ele é. Então, como nós podemos aplicar essas verdades aos nossos corações? Nós precisamos contar as bênçãos recebidas pelo Senhor em nossas vidas. Porque ao olharmos para trás, podemos ver em cada vida aqui, se cada um parar para pensar, o que Cristo fez por nós. Circunstâncias que Ele mudou, segurança que Ele nos deu em momentos difíceis onde nossa fé foi testada, mas que ela foi fortalecida, porque
tivemos o privilégio de ver a boa mão do Senhor nos conduzindo. E é essa mesma boa mão que continuará conduzindo a igreja. A nossa fé, ela precisa estar firmada em Cristo e em quem Ele é, não em nossas posses, nosso poder ou em determinados poderosos que nós possamos conhecer. Porque nós seremos os mais miseráveis dos homens se nossa esperança não tiver firmada no Salvador que nós temos. Se nossa esperança não tiver firmada naquele que acalmou a tempestade aqui. Então, se Ele acalmou a tempestade, as coisas que acontecem em nossas vidas, por mais gigantescas que nós possamos julgar, não está pegando o Senhor de surpresa, porque Ele sabe exatamente o que tem preparado para nós hoje, amanhã, na próxima semana, no próximo mês. E por isso nós podemos descansar e não nos desesperarmos como um mundo sem um Salvador, como um mundo sem Cristo, porque um mundo sem Cristo, de fato, ele deve se desesperar, porque não vai ter um Senhor soberano para dar tranquilidade, para dar confiança. As tempestades na vida de um ímpio pode até ser acalmada, circunstância pode até mudar, mas ele não tem a segurança que o crente tem em Cristo. Então ele passa por aquele momento murmurando e reclamando de tudo, mas nós como igreja, nos momentos de dificuldade, nós devemos passar por esses momentos, nos colocando diante do Senhor e repousando na sua segurança, no seu poder. Mas se você ainda não está em Cristo, você pode se render a Ele. Você pode fazer parte desse povo que, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas notícias ruins que cercam o mundo, pode descansar, pode ter segurança e dizer: eu posso descansar no Mestre, porque o que vai acontecer na minha vida eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou até depois que sairmos dessa porta, mas o Senhor sabe. Isso é suficiente para que nós depositemos nossa fé nele. Que em meio a essas diversidades possamos olhar para essa passagem e talvez até mudar o teor da nossa oração, de dizer: Senhor, muda a circunstância, Senhor, acalma essa tempestade que está acontecendo na minha vida, mas de dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que Tu estás comigo. Que a oração seja a primeira reação diante das adversidades, que não esperemos tentar resolver de todas as formas, para na última, quando a gente vê que não tem mais o que fazer, aí a gente lembra de orar ao Senhor. Não, essa deve ser nossa primeira reação, é nos colocar diante do Senhor, para que aí então a gente possa, com as nossas forças e com aquilo que Deus nos dá, resolvermos as coisas que acontecem ao nosso redor. E se você não faz parte desse povo, se você ainda não tem uma vida rendida aos pés de Cristo, você pode desfrutar dessa paz e dessa segurança que só nós, só a igreja do Senhor pode ter em meio ao caos, em meio às dificuldades. Como falei no início, o iluminismo ele prometeu uma supremacia diante dos problemas que a sociedade enfrentava ali naquele contexto. E mesmo com os benefícios do iluminismo, como o avanço no campo da ciência, a sociedade continuou enfrentando diversas dificuldades. A Primeira Guerra e a Segunda são só 2 exemplos disso. Então, houve um progresso, sim, na ciência, mas a promessa de supremacia que o iluminismo apresentou, ela não foi capaz de resolver o problema moral da sociedade. Podemos ver isso ao nosso redor. Mas diferente do iluminismo e de qualquer pessoa que se levante, qualquer político, qualquer governo, qualquer líder que se levante com uma promessa de supremacia em relação aos problemas da vida, em relação aos problemas da sociedade, a supremacia de Cristo é a única que pode nos dar segurança. É a única que nós podemos confiar de olhos fechados, porque Ele é diferente dos movimentos sociais, diferente das revoluções, diferente dos homens que são falhos, limitados e que não são soberanos. Ele domina sobre todas as coisas e nós podemos descansar na sua segurança, no seu poder e descansar na sua presença.
porque essa supremacia ela rege e sustenta todo o universo, toda situação. Então, olhando para esse texto, nós possamos pensar nele quando algo ruim aconteça em nossas vidas, para que nós possamos, diferente dos discípulos ali que ainda não conheciam plenamente quem Cristo era, nós possamos repousar nossa confiança nele, nossa segurança nele, certos de que Ele tem cuidado de nós. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.